Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é: vivemos o pior momento da história da esquerda brasileira? Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Nota, estava conversando com um amigo e aí ele falou assim: bicho, eu tenho 40 anos de militância e eu acho que esse é o pior momento que eu já vi da esquerda brasileira. Enquanto alguém que estuda história e tal, eu nunca vi a esquerda brasileira tão enfraquecida como agora. Aí eu fiquei pensando muito nisso, né? E aí, veja, esse é o pior momento da esquerda brasileira na história? Sim, eu acho que sim. E eu vou dizer a você por quê. Vamos, de maneira didática, alguém pode dizer: ah, Jones, simplificou muito e tal. Não, beleza, suave. Mas para não fazer um vídeo gigantesco, vamos de maneira didática falar de três critérios básicos para analisar a força da esquerda num país. Primeiro, um critério organizativo, né? A esquerda está com força organizativa, está conseguindo organizar mais setores dos explorados e oprimidos. Essas organizações estão ganhando mais influência, estão ganhando mais peso na opinião pública, na sociedade, nos explorados e oprimidos, na classe média e por aí vai. Segundo critério, as ideias de esquerda, e aqui estamos usando o termo esquerda no sentido mais amplo, vamos congregando reformistas, marxistas e por aí vai, social-democratas, revolucionários, ideias de esquerda no sentido mais abstrato, mais amplo possível. As ideias de esquerda estão ganhando força na sociedade, há um crescimento da circulação das ideias de esquerda, há, usando uma clássica frase de Sartre, um espírito do tempo de esquerda circulando na sociedade. Terceiro critério, do ponto de vista da disposição de forças no cenário internacional, no capitalismo desde uma perspectiva global, há um fortalecimento das perspectivas de esquerda, sim ou não? Como é que é? A partir desses três critérios básicos, me parece tranquilo a gente falar que esse é, até agora, sempre pode piorar, pode melhorar, mas pode piorar também, o pior momento da história da esquerda brasileira. E aí vamos argumentar. Depois do levante antifascista de 1935, por muitos chamados de intentona comunista, a esquerda brasileira viveu um momento dramático, né? A Organização Libertadora Nacional é posta na ilegalidade, o PCB vai totalmente para a ilegalidade, boa parte dos seus dirigentes são presos, torturados, vários mortos pela ditadura do Estado Novo do senhor Getúlio Vargas. Os sindicatos perdem qualquer autonomia, os movimentos sociais são reprimidos. É um processo, inclusive, de fechamento de vários terreiros, escolas de samba, rodas de capoeira, tudo que é organização popular sofre uma repressão gigantesca. Então, sim, de 1935 até o Brasil entrar na Segunda Guerra Mundial, em 42, foi um momento terrível, aterrador para a esquerda brasileira. Mas, naquele momento, por incrível que pareça, as ideias de esquerda, mesmo com toda a repressão, com toda a perseguição, com toda a censura, não estavam perdendo força. A prova disso é que quando a anistia do governo Vargas, a libertação dos comunistas, a permissão de reorganizar o PCB aparece como um partido gigantesco. Luiz Carlos Prestes é, até então, o senador mais votado da história da República. O PCB consegue hegemonizar várias assembleias legislativas, né? Inclusive câmaras municipais também, tem 10% de votos de todo eleitorado brasileiro naquele momento, consegue filiar mais de 200 mil pessoas, para a época, sendo um número incrível e tal. Isso porque as ideias de esquerda ganhavam força, inclusive o próprio governo de Getúlio Vargas, em paralelo às repressões a tudo isso, tinha que aderir a algumas dessas ideias, a mais forte delas, né, sintetizada na consolidação das leis trabalhistas, mas avançou também algumas ideias de assistência pública, de saúde, de educação pública, de pensar rudimentos ali de política social para combater a miséria e por aí vai. E o cenário internacional era muito bom no sentido de que a gente tinha a União Soviética crescendo 14, 15% ao ano, construindo o metrô de Moscou, a porra toda, enquanto o mundo capitalista se acabava em crise, a União Soviética encantava o mundo todo e tal. E o próprio papel soviético na Segunda Guerra Mundial fez com que as ideias de esquerda, nesse caso particularmente as ideias comunistas, tivessem um impulso gigantesco. Então, mesmo no período
pós levante antifascista de 35, em que a situação da esquerda brasileira foi desesperadora do ponto de vista organizativo, você tinha uma conjuntura global e uma circulação de ideias de esquerda muito forte no país. O que se expressa é que Prestes passa anos preso, era proibido falar o nome do cara nos jornais, nos rádios e tal. Quando Prestes é libertado e concorre a senador, ele é eleito por 9 estados diferentes, que naquela época podia, o mais votado do Brasil, né? Que mostra, e aí veja, não vou debater nesse vídeo como é que a classe trabalhadora desorganizada, as ideias de esquerda continuam circulando. Eu quero fazer esse vídeo mais simples e mais curto possível. O segundo momento, me parece mais terrível da esquerda brasileira, é o momento da ditadura empresarial militar pós AI-5. Aquele contexto também do milagre econômico, em que a ditadura conseguiu dar uma possibilidade de emprego, de ascensão social para vários setores da classe média e da classe operária, e conseguiu soldar um consenso assustador assim, em torno do projeto ditatorial. Naquele momento, a classe trabalhadora, enquanto sujeito político nacional no Brasil, não tinha nenhuma capacidade de dar respostas organizativas e dar respostas políticas à ditadura, assim, até a crise do milagre econômico, né, com a crise de 73, o primeiro e o segundo choque do petróleo, em seguida o problema da dívida externa do terceiro mundo. Até aquele momento, a ditadura estava nadando suave, de braçada, as vanguardas revolucionárias todas derrotadas, exterminadas, milhares de militantes presos, né, torturados, assassinados e tal. Mas naquele contexto, o cenário internacional também era positivo. Ainda que na América Latina você já tivesse praticamente consolidado o ciclo de ditaduras empresarial-militares, você tinha um cenário global, guerra do Vietnã, Panteras Negras e movimento antirracista nos Estados Unidos, lutas anticoloniais pipocando na África, os processos também na Europa Ocidental, maio de 68, o verão quente da Itália, do movimento lá de ocupação de fábricas, e a dimensão operária do maio de 68 na Itália, e as consequências em 69, e aí depois Revolução dos Escravos, ditadura, derrubada da ditadura franquista e tal. Você tem um cenário do final dos anos 60 até a década de 70, em que, se no Brasil e na América Latina a situação era péssima, você não tinha bem uma derrota do projeto de esquerda no mundo, né? Você também não tinha tanto enfraquecimento das ideias de esquerda circulando, né, enquanto horizonte. A prova disso é que quando o movimento operário reacende, é quando a ditadura começa a afrouxar um pouquinho os mecanismos de censura e controle, e vários exilados permitem que é permitido que eles voltem para o Brasil, o movimento de massas contra a ditadura ganha rapidamente uma forte expressão de esquerda, inclusive marxista, e o trotskismo cresce pra caralho, e o movimento comunista se reorganiza, e o trabalhismo, e não sei o quê. Então, assim, era uma derrota duríssima, e aí é mais fácil falar isso, que não foi uma derrota tão grande como agora, do que para quem viveu na época, considerando as mortes, as torturas e tudo isso, mas não é tão desesperadora como agora. E aí, por que eu digo que agora, esse momento histórico que a gente vive, é o pior momento da história da esquerda brasileira? Porque, veja, você tem um processo de regressão organizativa, você não tem um crescimento de nenhuma expressão organizativa no plano nacional da classe trabalhadora. E veja, gente, não cite, por favor, seu exemplo local. Ah, na minha cidade a gente conseguiu... Não, perfeito, existem exceções... que na cidade conseguiu fazer uma ocupação urbana e criar um movimento de moradia que não tinha. Na outra cidade conseguiu criar um centro de referência e atendimento à mulher. E na outra cidade conseguiu criar um espaço de cultura. Não, existe, tá ligado? Só que são pequenas contratendências numa tendência geral de desarticulação da classe trabalhadora. Por exemplo, o sindicalismo brasileiro, enquanto sujeito político nacional, está morto. Morto. Sabe? Então, há um processo de desorganização geral, do ponto de vista organizativo. Ninguém olha hoje para o movimento sindical, para o movimento de luta por moradia, para o movimento de luta pela terra, para o movimento em defesa da saúde, uma política pública de saúde mental, para o movimento negro, para o movimento de mulheres, para o movimento LGBT, para os movimentos ambientais,
para os movimentos de atingidos por barragem, para os movimentos pela soberania popular na mineração, enfim, um conjunto de movimentos sociais. Ninguém olha para esses movimentos no Brasil e diz assim, estão crescendo, estão aumentando sua força, estão aumentando sua influência na sociedade, por aí vai, sabe? Isso não está colocado. Ponto. As ideias de esquerda também são cada vez mais fracas na sociedade. Aí alguém pode falar assim, mas Jones, o marxismo vem crescendo. Veja, o marxismo vem crescendo dentro de um campo de esquerda, já consolidado, dentro de um campo difuso de pessoas já progressistas, já simpáticas à ideia de esquerda. Claro que tem uma aqui, outra ali que era bolsonarista, era simpático ao MBL, era fascistoide, não sei o quê. Aí mudou, aí começou a vir o meu canal, o canal do Gaio Fato, da Laura Sabino, do João Carvalho, da Rita Volhard, Chavos da USP, Companhia Limitada, aí mudou o pensamento e tal. Mas o crescimento do marxismo hoje se dá majoritariamente num difuso campo de pessoas já mais ou menos progressistas, né? Eu debati isso no meu vídeo do canal, por exemplo, o Socialismo Cresce. No âmbito da sociedade como um todo, as ideias de esquerda vêm perdendo força, vêm perdendo tração, vêm perdendo capacidade de disputar a hegemonia. E, por fim e a cabo, o cenário internacional é um desastre. Né? Você tem fascismo comendo no centro na Europa Ocidental e Oriental. Você tem uma nova onda rosa na América Latina, que com exceção da Colômbia, não desperta simpatias e encantos de mais ninguém. E, inclusive, países que estão numa situação pior que o Brasil, eu, por exemplo, eu avalio hoje, do ponto de vista perspectiva de futuro imediato, por exemplo, o Chile caminha para uma situação pior que o Brasil, por exemplo. E o Chile passou por uma rebelião social outro dia desse. Mas o Boric está conseguindo, ó, milagres. Tá ligado? Então você tem um cenário internacional que é desastroso. É desastroso. Assim, e aí muitas pessoas podem pensar, mas Jones, e a China? E a China? Não sei. Olha, galera, na moral, vamos lá. A China está numa competição importante com os Estados Unidos e vai ter consequências de longo prazo também importantes para o mundo, para a dinâmica do sistema global. Mas essa competição da China não tem nenhum apelo de valores, de projeto político, de ideologia, de visão de mundo, de enfrentamento à ordem neoliberal. A China está lutando pelo seu interesse nacional e por remodelar a ordem internacional dentro do seu interesse nacional. Percebe? O crescimento da China, diferente do crescimento econômico e do desenvolvimento da União Soviética nos anos 30, não provocou nenhuma revolução teórica, mental, cultural, subjetiva no mundo inteiro. A planificação soviética nos anos 30 foi responsável direto, em termos de influência, pelo surgimento do New Deal nos Estados Unidos e depois dos estados de bem-estar social na Europa no pós-Segunda Guerra. O crescimento chinês, por uma série de motivos, não provocou nada nem próximo disso. Então a gente tem, do ponto de vista organizativo, da capacidade de organizar a classe trabalhadora, da capacidade de influência das organizações que se propõem da classe trabalhadora, uma redução de capacidade política crescente. A gente tem, do ponto de vista da capacidade de gerar paixão, de gerar engajamento, de conquistar, de seduzir, de apontar futuro, uma redução da capacidade da atração das ideias de esquerda aqui no Brasil, pensando o povo trabalhador como um todo, não pensando crescimento, não olhando só para crescimento de bolha, a gente pensa na classe trabalhadora como um todo. E a gente tem um cenário internacional desastroso, um avanço assustador do fascismo do mundo, sem perspectivas de resposta na maioria dos países, né? Na maioria dos países, porque assim, tem forte chance do Milei ganhar na Argentina. Todo mundo no Chile dá como certo que o Cast vai ganhar na próxima eleição. Tá ligado? Os Estados Unidos caminham para mais um duelo Biden-Trump. A Le Pen tem tudo para ser a próxima presidente da França. Já tem um governo neofascista na Itália. Os neofascistas avançam muito em Portugal e na Espanha, avançam muito na Península Nórdica e nos países ali daquela região. Já está muito bem consolidada na Europa Oriental, se fortalece, o sistema de direito se fortalece no Japão, sabe? Então, assim, é um cenário de terra arrasada. Então, eu diria que sim, esse é o pior momento da esquerda brasileira. Um momento que, para mim, se abre com 2014. E aí depois a gente debate por quê.
mas de 2014 até agora, porque 2014 para mim é a virada de uma derrota estratégica. Esse é o pior momento da esquerda brasileira. De 2014 até agora, a gente só vem regredindo, perdendo posições, sofrendo uma ofensiva da burguesia cada vez mais brutal, sem capacidade de dar respostas. E combinado com a capacidade de circulação das ideias de esquerda, combinado com o cenário internacional, para mim é o pior momento da história da esquerda brasileira, considerando a história do Brasil moderno. Vamos lá, do começo do século XX até hoje. No próximo vídeo do canal, vou debater com vocês como a gente chegou a esse pior momento da história da esquerda brasileira e depois num outro, como a gente consegue sair desse momento, né? Mas eu acho que é isso. Eu concordo com esse meu amigo que falou isso. A gente vive o pior momento da história da esquerda brasileira. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje do canal. Talvez gostado não tanto. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.